Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo nós vamos falar do empate entre Internacional e Atlético Paranaense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse confronto. Então vamos lá para falar de Internacional 2, Atlético Paranaense 2, partida que teve início às 19 horas deste domingo, dia 11 de agosto de 2024, Dia dos Pais. Então parabéns aos pais que acompanham o canal Palavra do Atleticano. Um grande abraço para todos vocês, torço que todos tenham tido a mesma sorte que eu de poder passar esse domingo, esse feriado, ao lado dos seus filhos. Confronto que aconteceu lá no estádio do Beira-Rio, na cidade gaúcha de Porto Alegre, capital do estado, e que valia pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Internacional, o treinador uruguaio Martin Varini promoveu uma série de mudanças na escalação do Atlético Paranaense. Eric, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Christian Tomás Coelho e Gonzalo Mastriani cederam seus lugares a Leonardo Godoy, Matheus Gamarra, Fernando, João Cruz, Julimar e Lucas Giório. Então foram somente 5 titulares iniciando o confronto, sendo que a grande novidade ficou por conta do posicionamento dos laterais. Dessa vez, quem atuava como terceiro zagueiro no momento de construção era o Leonardo Godoy pela direita e o Fernando, lateral esquerdo, se posicionava ao lado do Fernandinho como volante no primeiro momento. Esse é um movimento bastante conhecido do torcedor do Atlético Paranaense, mas com o eixo invertido em relação àquilo que costuma acontecer quando os laterais titulares, nesse caso aí o Eric e o Lucas Esquivel, estão em campo. E falando especificamente do primeiro tempo, um Atlético bastante competitivo, tá? Especialmente se a gente considerar, lógico, a escalação modificada. Nesse período específico, nesses primeiros 45 minutos, o Atlético Paranaense dividiu a posse de bola com o Internacional, 50% para cada lado, finalizou 7 vezes contra 8 do Colorado Gaúcho e, na verdade, criou melhores oportunidades na comparação com a equipe comandada pelo técnico Roger Machado. Desculpem. E nesse contexto, gente, o Atlético até sofre o gol de abertura do placar marcado pelo Wesley aos 12 minutos, depois de um excelente passe do Gabriel Carvalho. Por sinal, eu pouco havia visto esse menino do Internacional jogar, mas me chamou muita atenção pela qualidade, pela personalidade que teve durante todo o jogo. Se continuar assim, ou se na realidade se esse for o melhor nível dele mesmo, é um jogador para a gente ficar de olho aí nos próximos tempos. E com o João Cruz, isso já no finalzinho do primeiro tempo, né, aos 39 minutos de partida, o Atlético empata a partida, né, empata o confronto, uma bola que desvia, acaba matando o goleiro Sérgio Rocher, e o Atlético volta para o intervalo com uma sensação de que fazia um bom papel lá no Beira-Rio, conseguia enfrentar bem um Internacional que vem sim em uma fase, acho que isso é inegável, mas que tem muita qualidade no seu elenco. Jogadores como o Bruno Henrique, como o Ener Valencia, como o Lucas Alário, que entraria depois, enfim, o próprio Wesley, um jogador bastante interessante. A grande maioria desses jogadores poderiam ser úteis na maior parte dos elencos do Brasil, inclusive no próprio elenco do Atlético. No retorno do segundo tempo, no começo da segunda etapa, o Atlético abre vantagem no marcador quando o Bruno Zapelli encontra um passe espetacular para Agustin Canóbio, que coloca o meio atacante uruguaio frente a frente com o goleiro Sérgio Rocher. O Canóbio mostra uma eficiência de finalização que em outros momentos ele não apresentou, consegue controlar bem a bola, se posicionar bem em relação ao goleiro para finalizar, bate firme, deslocando a bola do Sérgio Rocher, coloca o Atlético em vantagem no placar, e ali tudo se encaminhava, ou parecia se encaminhar, para uma boa vitória de um Atlético que se comportava muito bem fora de casa. E aí a gente tem que falar especificamente de alguns jogadores. Nunca é demais falar, lógico, do Fernandinho, porque o Fernandinho tomou 66 ações com a bola, sendo superado somente pelas 93 do Matheus Gamarra. Acertou 39 passes em 49 tentativas, então 80% de acerto, venceu 8 de 9 duelos físicos e acumulou 8 ações defensivas, com 2 desarmes e 2 interceptações. Esse é o nível de excelência que a gente espera de um jogador da grandeza do Fernandinho, mas que não dá para deixar de ressaltar ou de elogiar quando ele consegue alcançar esse nível, porque realmente é um jogador muito, muito acima da média, talvez seja o jogador tecnicamente mais capacitado jogando no Brasil, tá? Não, sem nenhum exagero. E aí a gente tem que falar também de Bruno Zapelli. Bruno Zapelli foi o terceiro jogador do Atlético com mais toques na bola, foram 63. Acertou 25 passes em 33 tentativas, um aproveitamento até baixo, 76%.
mas foi muito decisivo. Conseguiu um drible, né? Um drible para a estatística é uma coisa muito importante, porque acaba criando espaços. Conseguiu 3 passes decisivos, que são passes que geram finalizações, dentre eles a assistência, o passe maravilhoso que ele encontrou para o Bruno Zapelli no lance que terminou com a marcação do segundo gol do Atlético. Além disso, venceu 7 de 16 duelos físicos e conseguiu 5 ações defensivas, com destaque para 2 desarmes e 2 interceptações. O mesmo número de desarmes e interceptações, por exemplo, do Fernandinho, que é um volante. João Cruz, acho que a gente não vai encontrar os motivos para elogiá-lo tanto nos números, porque foi somente, por exemplo, o sexto jogador do Atlético com mais ações com a bola, foram 45, acertou 24 passes em 31 tentativas, 77% de índice de precisão, finalizou 3 vezes contra a meta defendida pelo goleiro uruguaio Sérgio Rocher, marcou o primeiro gol do Atlético, o primeiro gol dele como profissional, parabéns inclusive para o João Cruz, mas para além dos números frios, o que me chama a atenção no João Cruz é a lucidez do meio-campista de 18 anos com a posse da bola, e reforça aquela percepção ou aquela expectativa que a gente tinha desde os tempos em que a gente começou a ouvir falar do João, de que ele se tornaria um grande jogador. Tá? E é preciso realmente continuar estimulando e desenvolvendo o talento desse menino, porque o Atlético tem muito a ganhar em todos os sentidos com isso. Então deveria ser uma prioridade para o clube o desenvolvimento de alguns jogadores, dentre eles o próprio João Cruz. E aí a gente vai ter que começar a falar de algumas coisas que não foram tão boas, né? Porque conforme o tempo foi passando e o Roger Machado foi, logicamente, abrindo o Internacional pensando em buscar uma reação, o Martin Varini foi respondendo com algumas mudanças, as primeiras mais coerentes, no caso, as saídas do Leonardo Godoy e do Fernando, que faziam uma partida razoável, partidas razoáveis, cada um deles, não vejo nenhum problema nisso. Mas as entradas do Eric como lateral, lateral convertido em volante, do Esquivel para atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, como habitualmente ele faz quando o Atlético está completo em campo, tendiam a qualificar a capacidade do time de ficar com a bola e aumentar a capacidade defensiva. Então fazia todo sentido a entrada desses jogadores. A grande questão é que, na sequência, aos 70 minutos, o Martin Varini abre mão do Agustin Canóbio e do João Cruz para as entradas do Filipinho, esse felizmente recuperado de uma hepatite que manteve ele afastado dos gramados, salvo engano, por mais de 60 dias. Então, que bom que o Filipinho voltou. É um jogador com muita capacidade de marcação, muita intensidade, um cara que tem muito a acrescentar ao Atlético, especialmente no aspecto defensivo, no meio de campo. Sei que vai ser muito útil daqui até o final da temporada. Fico feliz pelo retorno dele. Além do Filipinho, quem entrou também foi o Tomás Coelho. A grande questão é que a entrada do Filipinho para a saída do João Cruz representa uma perda de capacidade de manutenção da posse de bola. Porque, como eu acabei de dizer, sabidamente, o ex-volante da Ponte Preta é um jogador com características muito mais defensivas na comparação com o João Cruz, que é um jogador que consegue atuar em 2 ou 3 pontos diferentes no meio de campo de maneira bastante natural. E quando o Martin Varini, na sequência, saca o Fernandinho para a entrada do Kaique Rocha, ele acaba sobrecarregando o Bruno Zapelli, quando transforma o camisa 10 argentino no único elemento criativo do meio de campo do Atlético, acaba convidando o Internacional para avançar no gramado. Isso é uma coisa que eu sempre considero bastante perigosa e acaba criando o contexto ideal para aquela pressão de final de jogo. O Internacional acaba empilhando atacantes, como é bastante natural aqui do campeonato do futebol brasileiro de modo geral, não é uma crítica, é uma característica, e aposta muito em chuveirinhos, né? E infelizmente, gente, o castigo nesse caso acabou chegando a galope, porque mais uma vez em 2024, como já tinha acontecido pelo menos contra Flamengo, Botafogo e Corinthians, o Atlético Paranaense sofre um gol de empate dramático nos acréscimos do segundo tempo, em um escanteio onde Kaique Rocha, de 1,95m, e Lucas Diora, de 1,87m, ambos sobem na bola, nenhum deles realmente consegue acertar o timing para afastá-la. O Lucas Alário, desculpem, consegue se desvencilhar do Mateu Gamarra na origem do lance, que era quem estava responsável pelo centroavante argentino, cabeceia para uma boa defesa do Léo Link, tá? Não dá para chamar de falha, uma bola cabeceada forte de uma distância curta. Acho que se a gente tem que falar de uma falha do Léo Link, foi uma bola errada na saída, minutos antes, ou muitos minutos antes, para ser mais preciso. Poderia ter gerado uma jogada muito perigosa para o Internacional, mas felizmente acabou não gerando. Mas nesse lance do escanteio especificamente, o Léo Link fez aquilo que ele poderia fazer. Defendeu a bola e rebateu para onde fosse possível. A grande questão é que o Wanderson, atacante do Internacional,
aproveitando de uma desatenção do Thiago Heleno, né, o Wanderson passa pelas costas do Thiago, acaba chegando antes de todo mundo pro rebote, empatando a partida pro Internacional. Gente, e eu faço essa descrição detalhada do lance para ilustrar como foi uma pane generalizada da equipe e como esse resgate emocional que eu mencionei no momento em que o Varine foi contratado, que era fundamental para o sucesso do Atlético daqui até o final da temporada, é um processo longo, é um processo que precisa ser reforçado semana a semana e que precisa ser trabalhado no dia a dia do CT do Caju, tanto a questão desse reforço emocional, da confiança dos jogadores, quanto, logicamente, também a questão das bolas paradas, que tem cobrado um preço bastante alto para o Atlético. Então, gente, fazendo um balanço de tudo que a gente viu lá no Beira-Rio hoje, o que a gente pode destacar de positivo? O Atlético que foi competitivo na maior parte do tempo, mesmo jogando contra um grande adversário fora de casa, com um elenco tecnicamente bastante qualificado. E também algumas atuações individuais, como eu mencionei, o Fernandinho, o Bruno Zapelli, o João Cruz, o próprio Agustin Canóbio foi muito bem, né? Conseguiu contribuir bem com o Atlético em diversos momentos. O Leonardo Godoy fazendo bem o papel de terceiro zagueiro convertido no momento da saída pode ser uma boa notícia daqui para o restante da temporada. O Atlético ganha uma alternativa. Tudo isso pode ser destacado de positivo. A grande questão é que, infelizmente, a frustração de mais um empate nos últimos minutos acaba tornando a percepção desses aspectos positivos uma coisa menor na comparação com o resultado que acabou não vindo, né? Então, entendo perfeitamente a frustração do torcedor. A grande questão é que, nesse momento, a gente não tem tempo para se lamentar mais do que hoje. Então, amanhã, página fechada de Campeonato Brasileiro, e até quinta-feira, foco total na Copa Sul-Americana, porque na quinta o Atlético recebe o Belgrano na Liga Arena, né, pela primeira partida das oitavas de final do torneio continental. E aí é buscar uma boa vitória para colocar o Atlético em boas condições de classificar para as quartas, numa competição onde ele pode tranquilamente se posicionar como um dos candidatos ao título. Seria o tricampeonato histórico do Atlético na competição, voltaria a se isolar como maior campeão da história da Sul-Americana. Então, que o Atlético consiga aprender com tudo o que aconteceu hoje, tanto com aquilo que foi feito de bom, quanto em relação, principalmente, aquilo que foi feito de ruim. Não deve acontecer mais daqui até o final do ano. O Atlético precisa ser capaz de manter as vantagens que conquista, para que lá em dezembro a gente possa ter construído alguma coisa de que se orgulhar nesse centenário do Atlético Paranaense. Mas quero saber também a sua opinião. Claro, deixa aí nos comentários quem você achou que foi bem, quem você achou que foi mal, o que você achou da atuação do Atlético Paranaense como um todo. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos os comentários que são deixados aqui no canal Palavra do Atleticano. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.